Olá, pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso videocast, podcast Visão Hospitalar. Hoje estamos com uma convidada mais que especial, Giovanni Lolato, que é gerente operacional da Organização Nacional de Acreditação e membro coordenadora do Comitê Científico do Congresso Mundial de Hospitais aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Gio. Obrigada, Felipe. É um prazer imenso estar aqui com vocês e, se eu puder contribuir um pouquinho com como foi toda essa jornada, toda essa preparação, com certeza conte comigo. Então, vamos começar falando como foi tudo isso. O Brasil recebe a 47º Congresso Mundial de Hospitais 15 anos depois, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Conta pra gente como foi todos os desafios para fazer uma grade científica de excelência e poder juntar mais de 1.000 congressistas aqui no Rio de Janeiro. Bom, acho que o primeiro grande desafio é assim, porque como o congresso ele é mundial, né, de hospitais, o IHF ele também precisa manter uma temática e uma grade científica que atenda a nível mundo, né? E aí o desafio foi um pouquinho como trazer então a realidade brasileira, né? A gente sempre fala, né, que o Brasil, o Dr. Morato tem essa fala, né? Que o Brasil ele tem 5 regiões que são tão diferentes que parece que tem 5 países dentro de um único país. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que manter na programação científica uma programação que pudesse atender a todos os países, né, no mundo, até para estimular a participação, a gente também tinha que trazer a realidade brasileira. Tanto que, por exemplo, uma das principais temáticas dentro da programação científica foi relacionada à sustentabilidade do setor saúde. Sustentabilidade no sentido do impacto ambiental, da questão da mudança de clima, né? A gente tem vivido aí, principalmente no Brasil, também no Brasil, grandes catástrofes ambientais. Então, a discussão no Congresso tem sido muito essa, né? No sentido como que como que a gente pode preparar os líderes que estão dentro dos hospitais justamente para que eles possam estar mais preparados para o enfrentamento. Porque a mudança de clima ela já aconteceu. Então a questão agora não é mais, vai vir uma mudança de clima e como que eu vou me preparar para isso? Não, ela já está aqui, já está acontecendo. E agora, como que eu posso então minimizar todo esse impacto e preparar mais ainda as minhas lideranças para o momento já, não é nem para um futuro muito longe, é agora. Então esse foi um ponto. Outro ponto, então, nas outros tracks, né, que a gente chama, nos outros pilares ali de discussão da grade científica, nós falamos muito da força de trabalho também, então como que a gente pode preparar, porque não basta só a liderança, mas também a força de trabalho dentro da instituição, não só na temática da sustentabilidade, mas também na temática da qualidade, segurança do paciente, na qualificação, padronização dos processos. O Congresso também trouxe uma temática bem interessante sobre a diversidade e inclusão, como que a gente pode cada vez mais, não só lá nas lideranças, mas no processo, por exemplo, de gestão de pessoas, toda a contratação, seleção, trazer ali questões que não vão excluir determinadas diversidades, e sim trabalhar bastante a inclusão. Falamos também bastante de governança, liderança, enfim, dentre outras temáticas. E aí a distribuição, né, dos speakers aí a nível internacional, o desafio de você também sempre trazer um palestrante que possa, de fato, atender aquela temática, né? E a grande preocupação foi não só no sentido conceitual, mas principalmente a prática. Porque quando um gestor do hospital ele vai participar de um congresso mundial de hospitais, ele quer enxergar a prática que está acontecendo em outro país em relação àquele tema que é um desafio para ele. Então, acho que foram alguns dos desafios aí. Lógico que no comitê científico a gente teve aí outras partes, né, que participaram também de outros países. Então, a experiência na jornada, como a gente fala no backstage, né, assim, foi uma experiência muito bacana, porque além de todo esse desafio positivo, vamos falar assim, da construção da grade, né, fazer com que ela pudesse se adaptar para todos os países, na jornada, né, no dia a dia, isso foi muito interessante, porque acabou gerando também um conhecimento muito grande para a gente, enquanto membro do comitê. Um network muito grande, né, então, ou seja, conhecer pessoas que a gente não conhecia. Outro destaque que eu posso colocar diante disso também, e que envolve essa questão do network que eu estou falando, e conhecer, né, realidades diferentes e pessoas diferentes, é o Centro de Sustentabilidade de Genebra, né, que veio o tempo todo muito em conjunto ali com a grade científica e com as discussões. E o interessante, Felipe, é que assim, essas discussões do comitê elas acabaram se desdobrando em outras frentes, como, por exemplo, tem um movimento dentro do IHF que fala das lideranças femininas, o quanto que a gente pode estimular as lideranças femininas dentro do Congresso, essa discussão dentro do Congresso. Então, isso aconteceu em paralelo ao comitê científico. Uma outra coisa que aconteceu em paralelo justamente foi essa discussão com o Centro de Genebra, de Sustentabilidade de Genebra,
justamente por conta dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, o interessante foi que nós não ficamos ali somente no comitê científico, ele acabou desdobrando ações paralelas e muito importantes que ajudou muito na construção de toda a grade científica. E fala um pouco para a gente do tema escolhido para a edição aqui no Brasil. Aprendizado global, ação local. O que é que esse tema traz de reflexão e o que a gente está se propondo de debate com esse tema? Faz muito sentido, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, todas as temáticas que foram discutidas, quando a gente senta numa mesa que você tem membros de vários países, você quer ouvir muito como eles estão trabalhando um determinado assunto lá no país deles, né? Mas você quer também, ao mesmo tempo, enxergar muito, tá, ok, você trabalha dessa forma, mas como que eu posso mudar a minha realidade? Então, para mim, faz muito sentido essa temática central, né, do aprendizado global e ação local, porque, por exemplo, onde eu estive e eu tive a oportunidade de discutir várias temáticas, um exemplo que eu me lembro bem que eu posso relatar, nós estávamos em uma mesa discutindo, então, como que a gente podia melhorar o processo de gestão de pessoas dentro dos hospitais, justamente para desenvolver mais as lideranças e trabalhar melhor a inclusão. Então, na mesa, os profissionais que estavam ali de outros países, eles relataram ideias tão bacanas que eles já realizam, que eu parei para pensar, poxa, isso é super aplicável aqui no Brasil. Então, acho que é uma ideia que a gente pode levar já para dentro dos hospitais, sugerir isso, que eles possam aplicar, porque às vezes tem países que estão um pouco mais à frente no debate daquele assunto, né? Então, para mim, isso faz muito sentido. E tem um outro ponto também que eu traria que conecta com o tema, é que nós estamos no momento também que as lideranças estão muito sedentas por boas práticas que deram certo, né? Ou então por lições aprendidas, seja uma ação que foi implantada que não deu certo, mas o que eu aprendi com aquilo? E aí eu ouvi isso de um colega ali que está num outro país e poder mudar a minha realidade, eu acho que esse é o grande anseio das lideranças. Então fez muito sentido esse tema no momento em que nós estamos vivendo, né? Onde a gente tem uma transformação do setor saúde no Brasil gigantesca. A gente brinca que às vezes tem uma instituição que está sozinha, daqui a pouco ela faz parte de uma rede com mais de 10 mil funcionários. Então, essa mudança de gestão rápida, né, essa mudança do cenário de saúde aqui no Brasil, então acho que o Congresso ele veio num bom momento. E as discussões também voltadas para a prática, eu tenho certeza que ajudou muitos líderes aí que fizeram parte ao longo do Congresso. É um congresso que traz números impressionantes, né? Representantes de mais de 60 países, mais de 60 horas de conteúdo, mais de 120 palestrantes internacionais. Sou uma pessoa uma profissional que roda o mundo, já conhece bastante esses eventos. Quem você está achando, o que você está conseguindo colher dos participantes, dos congressistas? Como está sendo a experiência deles esse congresso? Eu acho que assim, né, pelas conversas que a gente tem, as conversas de corredores, né, o pessoal tem elogiado muito, tem gostado muito das discussões, tem saído das salas, nossa, que bacana, essa discussão valeu muito a pena. E é interessante porque algumas salas a gente sai com o call to action, né, a chamada para ação. Tá, e aí, gente, dessa discussão nós vamos fazer o quê? Porque acho que é isso que é importante, é estar em uma sala, discutir sobre uma temática e chamar todo mundo ali para uma ação, tá, gente? Então, olha, a partir dessa discussão, vamos nos responsabilizar, por exemplo, para divulgar resultados com maior transparência dentro das organizações de saúde para a sociedade? Vamos nos responsabilizar em melhorar as metodologias que a gente tem no Brasil, mas chamar as pessoas que estão ali participando para ação. Então, o que eu tenho escutado é que as discussões estão muito ricas, os workshops, porque o workshop é onde a gente põe a mão na massa, discute com os colegas uma temática, depois tem que apresentar o que achou de solução em relação àquele ponto. Então, o pessoal gosta muito disso, né? E as plenárias, apesar dela não ser hands-on, mão na massa, mas as plenárias também elas trazem grandes reflexões. Então, por exemplo, hoje pela manhã nós tivemos uma plenária que foi muito com foco em net zero, ou seja, como que a gente pode reduzir aí o gás carbônico, a emissão de gás carbônico, e com resultados que foram apresentados de alto impacto. Dando bacana quando a gente vê o pessoal que está participando, que sai de uma sala e sai impactado, sabe? Isso que é importante. Então, acho que quando a gente percebe que os profissionais estão saindo impactados e estão conseguindo dizer, puxa, que bacana, essa discussão valeu a pena, significa que nós estamos tendo um bom resultado, né? Giovanni, você falando das palestrantes, né, falou sobre acreditação, segurança na semente. Quer que você falasse um pouco para a gente hoje no cenário da preocupação no Brasil? Próximo ano no Brasil vai seguir os maiores eventos do mundo da ISPA, certo? Eu acredito que todo o seu envolvimento com esse congresso vai ajudar bastante na produção disso. Fala um pouco para a gente, tanto do cenário da acreditação, como da expectativa com a realização desse grande evento no Brasil.
Bom, foi muito bacana também dentro do congresso, porque uma das oportunidades que eu tive foi de introduzir a metodologia da acreditação ONA em algumas discussões, porque na verdade, a ONA é a única metodologia brasileira, né? E aí, uma das discussões, por exemplo, foi na mesa, nós estávamos discutindo a ONA junto com a metodologia canadense, por exemplo, junto com uma metodologia lá de Dubai, sobre padrões voltados, e a Joint Commission também sabe que rodeou a mesa. Então, a discussão era: quais padrões vocês têm hoje que são voltados para a sustentabilidade? Como que vocês acreditam que uma metodologia da acreditação pode mudar o futuro das organizações? Então, é uma discussão muito rica, muito importante, com metodologias que são aplicadas no mundo, né? Então, para a gente da ONU é uma grande satisfação poder estar ali fazendo um benchmark, discutindo, né, sobre padrões da acreditação com outras metodologias. É uma grande oportunidade. Da mesma forma, que tive uma oportunidade em outro momento falar sobre acreditação, qualificação, licenciamento. Isso é muito importante, né? Porque no Brasil a gente tem 380 mil serviços de saúde. Então, a responsabilidade da habilitação, que a gente fala do licenciamento, é a vigilância sanitária. Uma vez que a vigilância sanitária habilita, né, emite lá o alvará de licença sanitária, e eles têm também junto à prefeitura, enfim, as prefeituras aí no Brasil, o alvará de funcionamento, a partir daí é onde a instituição tem, né, começa um processo de qualificação, preparação. E a acreditação ela pode vir como um reconhecimento externo de como aquela instituição está estruturada. Só que se a gente for olhar hoje no Brasil, dessas 380 mil, né, organizações de saúde, a gente tem aí 1% que é acreditado. É o percentual. Se a gente pegar a fatia dos hospitais, que chega aí a quase 7 mil hospitais, 6% hoje que são acreditados, aí a fatia ONA, tá? Aí se a gente pegar as metodologias de acreditação aplicáveis no Brasil, não chega nem a 10%. Então, é uma fatia ainda pequena, né? Mas eu fico muito feliz de ver que essas discussões estão cada vez mais sendo inseridas nas pautas, né, das conferências, dos congressos, sejam eles nacionais e internacionais. E a conferência da ISQA é onde tem um fórum, o foco muito do fórum da conferência da ISQA é acreditação. Acreditação, qualificação, certificação. Mas principalmente acreditação. Então, a ONA será host, ano que vem, da conferência da ISQA, que vai acontecer em outubro, é ali na semana do dia 12 a 14, vai ser em São Paulo. Já convido todos a fazerem parte e realmente vai ser uma grande discussão. E algumas questões que foram introduzidas aqui no congresso do IHF, a gente quer continuar discutindo lá na conferência da ISQA, como, por exemplo, a assinatura do termo de cooperação entre os países de língua portuguesa. Foi uma iniciativa, assim, excelente. Uma ideia, né? Vamos juntar os países de língua portuguesa que estão aqui, vamos assinar o termo de cooperação. E nesse termo, a nossa ideia é que entre um congresso em uma conferência, né? Então, entre o do IHF que está acontecendo agora, ao da ISQA, que vai acontecer em outubro do ano que vem, a gente possa, de fato, ter reuniões online e conceptivas para executar esse termo de cooperação. E quem sabe lá na conferência da ISQA a gente já tem resultado para apresentar entre os países de ações efetivas entre os países de língua portuguesa. Então, o momento de um congresso mundial, né, como está sendo aqui esse dos hospitais, né, promovido pelo IHF e a FDH, Federação Brasileira dos Hospitais, como host, isso é muito importante para o Brasil. Movimenta não só as discussões técnicas, mas movimenta toda uma economia, movimenta uma questão política. Então, foi muito importante a FBH ter trazido, né? A gente sabe que não é simples, é muito trabalho, é muito esforço, tem todo um engajamento que precisa ter de todas as partes interessadas, mas é de grande valia, porque você imagina, só esse termo de cooperação aí que já saiu dos países de língua portuguesa, já valeu, exato, como várias outras iniciativas. Então, assim, se eu ficar aqui te contando, eu vou ficar falando tanta coisa. Mas a gente já está chegando ao final, assim, te agradecer muito, te parabenizar, o evento está um sucesso. De fato, está todo mundo parabenizando as plenárias, as sessões, os painéis. Desejar sucesso no evento da ISQA e agradecer mais uma vez por estar fazendo parte do nosso podcast. Muito obrigada, agradeço a receptividade e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre como foi esse grande evento. Alegria nossa. Então, gente, chegamos ao final de mais um episódio do nosso videocast, podcast. Espero que tenham gostado. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até a próxima.